Olá pessoal, Deus abençoe a todos, queridos Instagrammers. Deus abençoe vocês, muito bom estar aqui novamente em conexão. E hoje, 2 dias antes da celebração da Páscoa, o meu senso de responsabilidade me diz que eu devo tentar esclarecer o máximo de dúvida possível que as pessoas que seguem o nosso ministério talvez possam ter, e para ajudar o máximo possível de pessoas a celebrarem a ceia, a Páscoa do Senhor, né? A Páscoa do Senhor. A Páscoa não é de Israel, a Páscoa é do Senhor, né? E para nós, o povo de Deus, o significado é ainda mais profundo do que o significado para Israel, né? Israel foi o povo que primeiramente celebrou a Páscoa. Claro, eles têm a primazia, né? Mas hoje a Páscoa tem muito mais significado para quem conhece a Cristo do que para quem não conhece, né? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Está aqui o Elmes Barbosa perguntando se eu pretendo ir ao Brasil. Gostaria muito de me ouvir. Eu estou indo em junho, última semana de junho. Eu estou indo ao Rio de Janeiro e estou indo a Rio Claro, São Paulo. Então, por enquanto, somente nesses 2 lugares. Eu não posso ficar tanto tempo fora daqui, né? Eu já passei quase um mês fora, em fevereiro e março, e agora eu volto em junho. Eu vou ficar apenas 2 finais de semana. Vou pregar, na verdade eu vou pregar 7 vezes ou 8 vezes, mas eu vou ficar apenas 2 semanas, tá bom? Porque eu não posso ficar muito tempo fora. E quem estiver próximo aí da região de Rio de Janeiro ou São Paulo, na verdade você não precisa estar perto do Rio de Janeiro ou São Paulo. Basta você querer ir, né? Se organizar e ir. Em Vila Velha nós tivemos pessoas de vários lugares. Rio de Janeiro, São Paulo, nós tivemos gente do sul do país. Nós tivemos gente da Bahia, em Vila Velha, no Espírito Santo. Vários lugares de Minas Gerais. Foi impressionante o número de pessoas que vieram ao evento, ou aos eventos em Vila Velha. Tá bom? Então basta se organizar que você poderá participar com toda certeza. Amém? A Elaine Bavarotti perguntando: se não fizer a celebração é pecado? Não, não é pecado. Tá? Não é pecado porque a celebração da Páscoa para a igreja não é uma lei. Entendeu? A celebração da Páscoa para a igreja é um prazer, é um ato de amor, não é uma lei. Então, não, se você não celebrar, você não estará pecando. Glória a Deus. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou aproveitar então que respondi essa pergunta. Eu acho que eu vou começar respondendo algumas perguntas. As pessoas que vão participar da ceia, ou que desejam participar da ceia, não da Páscoa, né? É uma ceia, né? Aliás, os judeus chamam de Seder, né? É uma ceia, né? Só que a ceia de Páscoa, né? Não é a ceia, a Santa Ceia que a gente conhece na igreja, né? É a ceia da Páscoa, tá bom? Eu quero saber se o vinho pode ser suco de uva integral. Pode. Outra coisa, quando for 2 famílias juntas, as taças têm que ser 8. Não, tem que ser uma, tem que ser, as taças são 4 de qualquer forma, né? Só que todos na mesa têm que participar. Então, dependendo de quantas pessoas na mesa, o melhor é colocar 4 taças para cada pessoa, entendeu? Ou então colocar uma taça grande e ir passando de pessoa em pessoa. Mas aí tem o problema higiênico, né? Em tempos de Covid, talvez não seja muito prudente a mesma taça de boca em boca, entendeu?
Mas o ano passado, por exemplo, nós fizemos assim, nós colocamos uns cálices pequenininhos assim, colocamos 4 cálices para cada pessoa na mesa. Porque aí cada pessoa vai participando dos 4 cálices de cada cálice. Tá bom? Se tiver mais alguma pergunta, podem aproveitar, eu já vou logo respondendo essas perguntas. Tirando logo as dúvidas, antes de eu ler um texto da palavra, e compartilhar com vocês sobre a Páscoa, falar sobre a Páscoa propriamente dito. Ok, o Motozan, consultora, diz que, Rosane, né? Rosane diz, pastor, eu e minha família já compramos os mantimentos, os ingredientes, no caso, né? Os ingredientes da Páscoa. Que tremendo, glória a Deus. Manaus, presente. Andressa dos Santos, Deus te abençoe. Glória a Deus. Shalom Adonai para todos. Pastor, procurei por tudo aqui na minha cidade e não achei o vinho kosher. Comprei suco de uva integral. Pode ser? Pode. Pode ser suco de uva integral, gente, sem problema. Vai ser pelo YouTube? Pois podemos colocar na TV. Sim, será pelo YouTube. O meu YouTube, né? Você pode colocar lá, Vem Pensar TV, ou então youtube.com/Jefferson Neto, tá bom? Vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube. Quer mais, gente? Mais alguma dúvida? Vocês podem aproveitar e perguntar. Eu vou responder o melhor que eu puder. Eu estou acompanhando aqui também para ver se eu pego alguma mensagem que eu tenha perdido. Estou com 2 telefones aqui. Muito bem. Quer mais, gente? Mais alguma pergunta? Pode ser dúvida, pode ser o que for. Vocês podem perguntar. Eu vou tentar esclarecer o máximo que eu puder. Para também a gente não ficar aqui tempo demais, né? Não esqueça de mandar o aviãozinho aí para seus contatos, tá? O aviãozinho embaixo aqui, clica nele, bem aqui assim, ó, onde eu estou apontando o dedo no rodapé do seu telefone. Tem um aviãozinho, clica nele e manda para os seus contatos. Peraí que adora família diferente, pratos com todos os ingredientes. Exatamente. Ano passado eu assisti, esse ano também vou. Ótimo. Inclusive eu estava revendo, olha aqui o que eu estava assistindo pouco antes de entrar com vocês. Olha ali, ó. Tá vendo ali? Pode ver que do lado de cá tem as minhas tacinhas, né? Parte dela está escondida ali pela cabeça daquela irmã, mas do lado de cá tem outra irmã, tá vendo? Com as tacinhas dela, ó. Ali, ó. Tá vendo? Então, cada pessoa nessa mesa, tinha mais gente pro lado de cá, cada pessoa tinha um prato com os ingredientes. Olha nesse cantinho aqui para você ver, ó. Tá vendo? Um prato com os ingredientes e cada pessoa tinha 4 taças. Entendeu? Então, com isso, todo mundo participava ativamente da celebração. Senão, quem estiver celebrando vai celebrar sozinho e as pessoas vão ficar só escutando. Lembrando, gente, que quando terminar a cerimônia da Páscoa, a família pode jantar, tá? Pode ter um jantar em família. Quando for preparar, por exemplo, o cordeiro, pode fazer em proporção maior. Quando terminar a cerimônia, pode ter um jantar normal, tá? É que na cerimônia não dá para jantar. Durante a cerimônia não dá para jantar, tá? A cerimônia é bem processual, mas quando terminar a cerimônia, pode se alegrar em família, todo mundo pode jantar, pode comer, pode sorrir, papear, louvar a Deus sem problema nenhum. Tá bom? Mais o quê? Ok, vários dando a paz do Senhor, paz para vocês também, Deus abençoe. Existe simbolismo cristão em comer apenas peixe na sexta-feira, pastor? Nenhum simbolismo. Isso é coisa da Igreja Católica, tá? Isso foi invenção da Igreja Católica como parte
da quaresma, da celebração da quaresma, né? Então não tem nada de bíblico, nada de princípio cristão ou espiritual nisso. Não comer carne, comer peixe, essa coisa toda. Sem falar que esse tipo de cultura, esse tipo de hábito incentiva o comércio, né? Então, por detrás de tudo isso tem um interesse comercial, entendeu? Porque, por exemplo, que corromperam a Páscoa, né? Você vê que em época de Páscoa, quem é que fala em cordeiro, em matzo, em ervas amargas? Ninguém fala. Fala assim coelho e ovo de Páscoa. Porque como é que eu vou dizer? Os comerciantes, né? O comércio de um modo geral, se apropria desse tipo de celebração e investe nesse tipo de desinformação, investe nesse tipo de mentalidade secular relativa àquela celebração, àquela festa, para poder transformar aquilo em consumo de alguma coisa. Entendeu? Assim é o Natal, né? O problema para mim não é celebrar o Natal no dia 25. Eu não tenho nenhum problema com isso. Porque não sei o que lá, porque foi fulano que criou, que não sei o que, para celebrar o Deus Sol. Eu não estou nem aí para isso. Essas coisas não me incomodam. Tá? Pode sim comemorar Natal no dia 25, desde que se comemore da forma correta. O problema é que Natal, seja no dia 25 ou qualquer outra data, ele acaba sendo consumido pela mentalidade consumista, né? Entendeu? E o capitalismo é selvagem, né? Cruel. Então tudo se transforma em capitalismo, na oportunidade de vender alguma coisa, e para que aquilo funcione, aquilo precisa ser perpetuado daquela forma. Tá bom? Espero ter respondido. Eu não estou entendendo. Cheguei agora, gostaria de entender. Volta depois a live que ela vai ficar gravada. Ok? Pastor, onde acho as proclamações ditas durante a cerimônia? Aqui vamos fazer às 19 horas. Eu um pouco mais cedo que a sua transmissão. Perfeitamente. Tá? Bom, se você colocar no Google, né? Se você colocar no Google ritual de celebração da Páscoa messiânica, você vai encontrar, lá tem várias opções, né? Que você pode imprimir e não é uma coisa incomum, é muito comum, por sinal. Você coloca no Google e vai aparecer lá vários, às vezes muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o dizer de um, o dizer da outra, porque a Bíblia nunca deu a cerimônia inteira, Deus só mandou celebrar. Então quem criou a cerimônia foi o povo de Israel, né? E houve uma pequena mudança no Novo Testamento, porque, para você ter uma ideia, hoje, até os próprios judeus, eu estava ouvindo isso hoje de um rabino, o nome dele, eu vou lembrar depois o nome dele, um rabino que ele comenta, ele mostra historicamente como que a última Páscoa de Jesus, a celebração da Páscoa de Cristo, influenciou a celebração da Páscoa futuramente, né? Como que a Páscoa celebrada hoje pelos judeus, por incrível que pareça, ela está muito respaldada no modelo da última ceia do Senhor. E aí hoje eu estava ouvindo um rabino judeu falando sobre isso, estou tentando procurar o nome dele aqui, um rabino judeu mostrando documentalmente como que a celebração judaica é influenciada por aquilo que Jesus fez. Dr. Erez Soref, Dr. Golan Broshi e Dr. Seth Postel. Esses três rabinos conversando, eu estava vendo um vídeo deles conversando, falando sobre a Páscoa, e eles mostrando como que a última ceia de Cristo, que na verdade era a celebração da Páscoa, né? A gente chama de ceia, porque naquele dia Jesus instituiu a ceia que a gente celebra na igreja, né? Então, para você ter uma ideia como que a igreja está conectada a isso, é que a ceia do Senhor que nós tomamos na igreja normalmente uma vez por mês, ela foi instituída no dia que Jesus celebrou a Páscoa. Então, no dia da Páscoa, ele instituiu a ceia que nós celebramos, entendeu?
Então, eu acho que eu respondi, né? Passou onde? Ok, que já foi. Pode ter pão com fermento em casa, só não comer? Não. O que a Bíblia orienta, se for para celebrar, tem que ser de forma correta. O que a Bíblia orienta é tirar de casa tudo que contenha fermento. É isso que a Bíblia orienta. Por quê? Porque tem um significado, né, gente? Lembre-se, isso não é lei, tá? Não para nós, a igreja. A gente faz isso por amor, por obediência, pelo prazer de ser inserido, enxertado na boa oliveira. Em Romanos 11, Paulo mostra a igreja gentílica como sendo zambujeiro bravo enxertado na boa oliveira. A boa oliveira é Israel. Como que nós somos enxertados? Nós somos enxertados em Cristo, e à medida em que nós, por opção, nos identificamos com as celebrações que o Senhor mandou Israel celebrar. Porque são celebrações do Senhor e não de Israel. Tá bom? Sobre os cálices, em cada taça vamos colocar aquelas folhas com as palavras cálice da santificação, etc. E quando é uma taça para a família, como ficaria? Da mesma forma. Porque o nome é mais para você não se perder na hora de celebrar. É mais isso. Então, se for uma taça para todo mundo, vai ter o mesmo nome. Na hora que for tomar, vai passando a taça, volta ela para a posição onde estava. A outra vai passando e por aí vai. Então, não tem problema ser uma taça para toda a família, tá? Rafael Bastos, a Páscoa judaica e Páscoa cristã são distintas? Sim e não. Não são, porque os ingredientes são os mesmos e a celebração é muito parecida. E sim, porque o significado muda. Então, por exemplo, Israel celebra a libertação do Egito, da escravidão do Egito. Nós, os cristãos, não. Nós celebramos a libertação do mundo, do pecado. Né? Os 3 matzos que são usados na Páscoa, os 3 pães asmos, né? Eles são colocados nessa ordem, né? Assim, assim, assim. O do meio, ele é quebrado ao meio. Ele é quebrado ao meio. Então fica o inteiro embaixo, o inteiro em cima e um partido ao meio no meio. Para Israel significa algo, para a igreja significa outro. Significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o do meio é quebrado porque o Filho foi o único que foi quebrado, foi moído pelas nossas transgressões. E a metade fica e a outra metade é escondida. E hoje eu ouvi uma coisa desse rabino que eu citei aqui agora, muito interessante. Que no final da ceia, eles põem as crianças para procurar onde é que escondeu, e quem achar ganha um presentinho, né, uma coisa, uma lembrancinha. E ele falou uma coisa interessante, que esse mátio representa Cristo. E ele representa Cristo nas suas 2 vindas, né? A primeira vinda, a encarnação, ele foi quebrado. E aí, essa parte é escondida. Então, ele foi para o Pai, ele está oculto, né? Para Israel, né? E aí, quando esse outro pedaço é achado por uma das crianças, né? Porque as crianças são filhos de Israel. Então, quando essa parte é achada, representa o momento em que Israel vai reencontrar o Senhor na sua vinda no final da grande tribulação. Achei muito interessante. Eu nunca tinha ouvido ninguém explicar dessa forma que eu ouvi hoje. Muito legal. Tá? Escreva os nomes deles, ok? Durante a semana não é para comer nada com fermento, mas pode ter em casa. Não, gente. Poxa, será que eu estou falando grego? Não é possível. Eu não estou falando grego, eu estou falando português. O fermento é para tirar de casa. Tirar de casa. Limpar a sua casa. Do pôr do sol de sexta agora, dia 15, até o pôr do sol do dia 20 e... Me ajuda aí, meu amor. A outra sexta. Deixa eu ver se eu tenho o calendário aqui. Enfim, eu acho que é 22, 23, eu não lembro agora. 15 a 22, eu acho que é isso. Tá bom, gente? Isso aí tá muito claro, eu estou falando isso tem dias, né? O fermento não é para ter em casa. É para do dia 15 ao 22. Então, no pôr do sol de sexta-feira agora, a sua casa já tem que estar limpa. E você só pode trazer o fermento de volta depois do pôr do sol de sexta. Aí quando o sol se pôr na sexta, terminou a festa dos pães asmos. Aí você pode trazer o fermento de volta. Tá bom?
depois do pôr do sol da sexta, dia 22. É isso. Agora, por quê, né? Porque isso tem um simbolismo precioso. Escute bem, domingo eu vou pregar aqui na igreja sobre isso. Jesus é o nosso pão asmo. Para o povo de Israel, representa o pão asmo com os quais eles saíram do Egito, né? Para nós significa coisa muito mais profunda. Representa o nosso Senhor Jesus, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, puro e perfeito, que foi morto, que foi sepultado e que foi ressuscitado. O corpo perfeito, sem pecado. É isso que representa. Então, quando a gente passa uma semana com a casa limpa, nós estamos proclamando esta verdade no mundo espiritual. É por isso que durante a celebração da Páscoa, o ano passado aconteceu isso. Durante a celebração da Páscoa e durante a Semana dos Pães Asmos, as pessoas experimentam curas e libertação. As pessoas experimentam dentro de suas casas libertação, cura, restauração, famílias restauradas, casamentos restaurados, exatamente naquela semana. Por que será? Porque o prazer de Deus habita naquela casa. Deus tem prazer de ver os seus filhos celebrando a festa que Ele mandou celebrar. Memorial de Cristo, exatamente. A Isabel Cristina, né? Cristina, falando aqui, memorial a Cristo. É isso aí, a palavra memorial explica absolutamente tudo. Tá bom? Deixa eu passar aqui para ver se tem mais alguma. Pastor Jefferson. Glória a Deus, Jesus é fiel, tanto tempo querendo participar e hoje o Senhor me abençoando com essa live. Jailton Marlon. Amém, querido. Deus te abençoe. De 15 a 22 ao pôr do sol, exatamente. A Cri Croca falando aqui. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui ou comentário. Os significados são tão tremendos. À medida que você vai celebrando, né? À medida que você vai celebrando, você vai se identificando com aquilo, porque aquilo faz tanto sentido dentro da cultura cristã, tanto sentido, que você vai participando e pensando, meu Deus, por que eu demorei tanto para celebrar isso aqui, né? Por que eu demorei tanto para celebrar? Porque, na verdade, o Senhor não cancelou, o Novo Testamento não cancelou a celebração das festas do Senhor. Não, em alguns casos, o Novo Testamento mudou apenas o significado. Por exemplo, batismo, você sabe o que é batismo? Você acha que o batismo foi inventado no Novo Testamento para a igreja? Não, o batismo já existia. Só que no Velho Testamento ele tinha um significado. E no Novo Testamento ele ganhou esse novo significado que nós conhecemos, né? Morte com Cristo e ressurgimento com Cristo. Mas o batismo é do Velho Testamento, ele fazia parte das cerimônias das cerimônias de limpeza, de purificação do povo de Israel, entendeu? Várias cerimônias de purificação que envolvia mergulhar a pessoa na água. Ou seja, no Novo Testamento aquilo apenas ganha um novo significado espiritual que coloca Cristo no centro. Estão entendendo? Nada é novo. A ceia do Senhor foi instituída para a igreja celebrar. A ceia foi instituída na Páscoa, enquanto Jesus estava à mesa comendo a Páscoa, ele instituiu a ceia. Meu esposo não quer participar e também é contra tirar o fermento. Eu posso fazer só para mim e minha filha e não tirar o fermento? Aí é diferente. Trata-se de uma questão doméstica, um problema doméstico, né? Então, nesse caso, o Senhor vai valorizar o seu desejo de participar. Você não vai arrumar uma briga com o seu marido, criar um conflito conjugal por causa disso. Aí, nesse caso, você entrega na mão de Deus, celebra bonitinho e entrega para o Senhor. Tá? É diferente. O período da pandemia teve algum mistério nesse sentido? Pois foi no período da Páscoa. Ok, não entendi a pergunta. Não entendi. O que eu posso dizer para vocês é que o avivamento da Rua Azusa, lembra do avivamento da Rua Azusa, que eu já falei tantas vezes? O avivamento da Rua Azusa aconteceu na Páscoa de 1906.
dia 9 de abril, na Páscoa de 1906, foi quando o Espírito Santo foi derramado sobre um grupo, escuta essa, de 9 pessoas. 9 pessoas. Dia 9 de abril, 9 pessoas, no dia exato da Páscoa judaica, o Espírito Santo foi derramado sobre aquele grupo de pessoas que depois se tornou conhecido como o Avivamento da Rua Azusa. O avivamento mais impactante da história da igreja depois de Atos, depois do que aconteceu em Atos 2. Então, como você vê, não é algo tão comum, tão simples, né? É algo poderoso. O Senhor tem prazer nessas coisas. Sabe o que faz o Senhor chorar e lamentar? É quando ele vê o seu povo celebrando, por exemplo, o que deveria ser uma festa bíblica, celebrando essas festas de forma pagã. Pais crentes ensinando os filhos ensinando para os filhos sobre o coelhinho da Páscoa, ensinando sobre o ovo de Páscoa. Não estou falando que criança não possa comer chocolate, não é isso. Estou dizendo que elas crescem aprendendo errado. Aí tem filhos de crente aí que se falar para ele da Páscoa como é na Bíblia, ele vai ficar assim, eu nunca ouvi falar isso da minha vida, do que se trata? Não sabe. Entendeu? E aí o diabo não é bobo, gente. Basta a gente pensar. Toda festa divina, toda festa, seja ela bíblica ou historicamente divina, o diabo criou um paralelo satânico, só para confundir o povo. Não é? 31 de outubro, aqui nos Estados Unidos é celebrado o Halloween, né? E acredite se quiser, tem crentes, famílias cristãs que celebram o Halloween, que põem abóbora com caveira, que põem uma série de coisas e que celebram. Tem igrejas nos Estados Unidos que celebram o Halloween, tá? E a maioria, então, o que tem de crente por aí que sabe que 31 de outubro é celebração do Halloween, não está escrito. Agora, pergunta para eles se eles sabem que 31 de outubro é a celebração da Reforma, do dia da Reforma Protestante. O dia em que a igreja foi liberta das prisões católicas e que ela acordou do seu sono. 31 de outubro, o dia em que Martinho Lutero pregou as suas teses na porta da igreja de Castelo, em Wittenberg, na Alemanha. Aí eu te pergunto, quantos crentes sabem que 31 de outubro é dia da Reforma Protestante? E quantos sabem que é dia de Halloween? Vocês estão entendendo? Então nós temos que acordar para essas coisas. Que essas coisas não são coincidência. Que toda data que é importante para Deus, por alguma razão, o diabo criou uma celebração paralela, pagã, maligna, para desviar a atenção do povo de Deus, desviar a atenção da igreja. E tem muitas igrejas que embarcam nessas coisas. Infelizmente. Fazer o quê? Né? Todos os anos ensino as crianças do Ministério Infantil sobre a verdadeira Páscoa. É isso aí, aqui na igreja também. Nós fazemos a nossa parte, nós ensinamos. Eu ensino para a igreja. Né? Então, todas as datas importantes, porque tem aquelas datas que nós sabemos, como por exemplo a Páscoa nós sabemos, né? É todo dia 14 do primeiro mês do ano judaico. Então você vai no calendário, coloca 14 de Nissan, vai cair sexta-feira agora, dia 15 de abril. Então eu sei que a Páscoa bíblica é celebrada no dia 15 de abril, porque ela cai no dia 14 de Nissan, que é o primeiro mês judaico, estão entendendo? Então, quando as datas estão acertadas, o que o diabo faz? Ele vai lá e começa a corromper aquilo. Então eu garanto para vocês que a maioria dos cristãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, eles se lembram muito mais do coelho e do ovo de Páscoa do que das ervas amargas, do que do matzo, os pães asmos, do que do cordeiro, do que do ovo queimado. Tá entendendo? Eu garanto para você, o número de crentes que não sabem descrever quais são os ingredientes da Páscoa bíblica, não sabem descrever, mas sabe bem que o coelho tem a ver com a Páscoa pagã,
o ovo de Páscoa tem a ver com... Quando fala ovo de Páscoa, não deveria nem falar desse jeito. Enfim, vocês estão entendendo, né, gente? É uma coisa diabólica que a gente só percebe quando a gente para raciocinar. Só quando a gente para. Porque no dia a dia a gente vai vivendo, a gente não percebe essas coisas. Não percebe. E o mundo assume essas festas. Outra história é o Natal, que tem gente que fica discutindo que não podia ser no dia 25, que é o dia do Deus Sol, que é o não sei o quê. Tem gente que fica perdendo tempo com essas besteiras, entendeu? O problema não é esse, o problema é que quando chega no dia de celebrar o Natal, porque a Bíblia nunca nos deu a data do nascimento de Jesus, então pode celebrar qualquer data que quiser, né? Se for celebrar, pode ser a data que quiser, incluindo 25 de dezembro, porque a Bíblia não nos deu data. Então o problema não é a data, o problema é que chega nessa data, ninguém lembra de Jesus, todo mundo só lembra do shopping center, todo mundo só lembra da loja do João, da 25 de março, e as pessoas não lembram que aquilo ali tem um significado espiritual, é o dia do nascimento do Salvador, entendeu? Então, é isso, eu acho que essas perguntas todas, elas trouxeram bastante esclarecimento, eu não sei se faltou alguma coisa, né? É triste, muito triste ver a igreja tão corrompida. É verdade. Lembrando que toda regra tem exceção, né, gente? Glória a Deus. Muitos homens de Deus aí tementes, muitos servos de Deus, sabe? E homens sedentos de Deus, mulheres de Deus, igrejas inteiras em adoração, em clamor, em entrega ao Senhor. Tem, glória a Deus, porque tem, entendeu? Mas que há corrupção lá. Triste a igreja celebrar essa festa, que não agrada de maneira nenhuma a Deus. É isso aí. Glória a Deus. Pastor de referencial. Sem dúvida, o mais preparado que já vi. Isso eu não sei, né? Eu não posso falar. O que eu sei é que eu levo essas coisas muito a sério e eu tento passar para as pessoas que estão à minha volta, né? Porque a restauração da igreja passa pela relação com a palavra, né? Deparando com o texto agora. Olha esse texto aqui, gente, que coisa curiosa. Números 31. Olha só esse texto, hein? Estava estudando essa madrugada e o Senhor falando comigo nesse texto. Números 31, 21 a 23. Olha bem. E disse Eleazar o sacerdote aos homens de guerra que partiram a peleja: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, você vê que o valor é decrescente, né? Os valores são decrescentes. Verso 23. Toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia, se expiará com a água da separação, mas tudo que não pode suportar o fogo, o fareis passar pela água. Olha que coisa tremenda e significativa esse texto. Pensa comigo. Água é símbolo de quê? Água é símbolo da palavra, né? Um dos símbolos da palavra. A palavra é luz, a palavra é alimento, a palavra é água que lava e por aí vai. Vários símbolos. Um deles é a água. A palavra é a água que limpa, que lava. E o fogo é símbolo do Espírito, símbolo de avivamento, de mover de Deus. Tá? E o que o texto está dizendo é o seguinte: há coisas que suportam o fogo. Então elas podem ser purificadas pelo fogo. Pode passar pelo fogo. Mas tem coisas que não suportam o fogo, ou seja, não estão preparadas ainda para o fogo. Então precisa ser purificado pela água. Precisa ser passado pela água. Olha que coisa linda. A igreja está a caminho de um grande mover do Espírito, mas nem todo mundo está preparado para o fogo. Nem todo mundo está.
Se o Senhor derramar do seu Espírito integralmente sobre a igreja de um modo geral hoje, vai morrer mais gente do que qualquer outra coisa. Porque quando a glória de Deus se manifesta, Deus não tolera certas coisas na igreja. Enquanto não há um mover poderoso do Espírito, a misericórdia do Senhor tolera muita coisa, porque Deus é misericordioso, Ele não quer executar as pessoas. Mas quando a gente começa a clamar por avivamento, por mover do Espírito, e eu comparei há pouco tempo atrás, quando eu estava pregando, que o mover do Espírito é como a arca em movimento. Toda vez que a arca saía do tabernáculo e começava a se mover no meio do povo, esse era o período em que Israel tinha suas maiores vitórias. Mas em compensação também era a época em que as pessoas morriam. O caso de Uzá e outros casos, o caso dos filisteus que se meteram a besta de mexer na arca, o caso do pessoal de Bet-Semes, que quando a arca foi devolvida pelos filisteus, foram mexer na arca, morreram. Ou seja, ninguém morria quando a arca estava guardada no tabernáculo. Mas em compensação Israel também vencia pouco. Mas quando a arca saía do tabernáculo, Israel vencia melhor as suas guerras, mas em compensação morria mais gente. Vocês estão entendendo que loucura? Olha que doideira. Então o que o Espírito está falando? A mesma coisa. Em época de mover do Espírito, eu vou colocar dessa forma, e eu peço que vocês me entendam, por favor. Em época de mover do Espírito, a paciência de Deus é muito mais curta. Muito mais curta. Lembra de Ananias e Safira? Nunca se perguntou, não, por que Deus matou Ananias e Safira por mentir ao Espírito Santo e roubar de Deus, sendo que hoje muita gente faz a mesma coisa e não morre? Exatamente por isso, porque Ananias e Safira fez numa época em que a arca estava circulando no meio do povo. Esse é o problema. Entendeu? Eles fizeram numa época em que o Espírito Santo estava solto no meio do povo. Tanto que, o que Pedro diz para eles? Por que você mentiu ao Espírito Santo? Pedro confronta os dois dessa forma, porque eles escolheram a hora errada para brincar de crente, para brincar de fiéis, para brincar, sabe, com coisas santas. Eles escolheram a hora errada. Então tem gente que não está pronto para aguentar o fogo, então precisa da água. Ou seja, precisa passar por um processo de discipulado, de ensino. A palavra precisa primeiro te estruturar para depois você suportar o fogo. Entendeu? Eu acho que é isso. Bom, eu imagino que os esclarecimentos tenham sido dados, né? Aqui está o prato. Aqui está o prato da Páscoa. E como eu já disse, não é obrigatório esse prato. Tá? Eu vou até virar a câmera aqui para poder falar melhor com vocês. Esse prato, ele não é obrigatório. Tá? Mas ele ajuda muito na celebração, entendeu? Aqui a gente coloca o haroset. O haroset é aquela pasta amarronzada que pode ser feita com castanhas, geleia, uma geleia escura, castanhas e canela. Você pode pegar, bater tudo num triturador, aí fica uma pasta marrom, você vai e põe aqui, é o haroset, que simboliza o cimento do Egito, né? Aqui pode ser, esses dois aqui pode ser duas ervas não amargas. Aqui pode ser, por exemplo, está até escrito aqui, ó, lettuce, né, que em inglês é alface. Tá vendo aqui, ó, lettuce, alface. Aqui está parsley, que é o coentro, né? Então, duas não amargas e uma amarga. Aí pode ser um agrião, pode ser uma outra coisa qualquer que seja, que tenha um gostinho meio amargo, né? Não precisa ser super amargo, mas que tenha um gostinho mais amargo, né? Aqui o ovo queimado, né? Queimado na ponta, e aqui a carne de cordeiro. Então, esses são os elementos de celebração da Páscoa, além, lógico, do matzo, que você coloca do lado. Você pega o matzo e embrulha ele em guardanapos, né? 3 matzos, 2 inteiros e um quebrado, e aí você pega e celebra, tá vendo aqui? É isso aí, tá? Não é obrigado ter esse prato. Tá? A gente pode, inclusive, celebrar usando esse prato aqui, ó. Pastor, pode ser prato comum que eu tenho na minha casa? Pode também. Tá? Nada disso aqui é obrigatório. Eu estou mostrando apenas se quiser fazer bonitinho e tal.
Isso aqui pode ser usado, tá vendo aqui? Mas pode ser o prato comum também que você tem na sua casa, sem nenhum problema, desde que você tenha os ingredientes, que são aqueles 6 que eu mostrei ali, o matzo, a água com sal, o ovo queimado eu já falei ali, os 6 ingredientes, o matzo, a água com sal e os 4 cálices de vinho, tá? É isso, a celebração da Páscoa é isso, é simples assim, tá? Entrei no final, infelizmente, mas já valeu muito o aprendizado. Mas é só voltar depois à live, que ela vai ficar salva aqui. Pode voltar depois para poder tirar as dúvidas que você tiver, tá bom? Então, como é que vai ser? Na sexta-feira, a partir de 20 horas, entre 20 e 20 horas e 15 minutos, eu vou entrar ao vivo pelo YouTube, do local onde eu vou participar para celebrar a Páscoa do Senhor. Eu vou entrar ao vivo. Dessa vez nós teremos pessoas em vários lugares do mundo, vários lugares do Brasil, vários estados do Brasil. Inclusive, nesse dia nós vamos levantar um clamor por avivamento, por um mover do Espírito. Vou aproveitar essa corrente que vai estar formada com várias pessoas nos Estados Unidos, várias famílias no Brasil e várias famílias em outros países do mundo. Nós vamos conectar todo mundo ao mesmo tempo e vamos fazer um clamor ao Senhor por um mover do Espírito. Entendeu? E aí vamos celebrar juntos. Então eu vou conduzir ao vivo e você na sua casa pode ir participando também, fazendo as mesmas coisas à medida em que eu for conduzindo a partir aqui de Boston, nos Estados Unidos. Tá bom assim? Então eu acho que está esclarecido. Qualquer dúvida que ainda restar, pode mandar um direct aqui no Instagram. Não sou eu que pego, não sou eu que controlo, mas quem pegar... Se a pessoa não tiver a resposta, quem me assessora aqui são pessoas muito boas, muito de bom conhecimento bíblico. Então, se a pessoa não tiver a resposta por alguma razão, ela vai repassar para mim e eu vou então tentar responder. Tá bom assim? Mas eu acho que já deu para esclarecer o máximo possível, não tem também muita complicação, não é? No dia da celebração da Páscoa, coloca uma musicazinha, pega uma caixinha de som, alguma coisa no seu celular, coloca lá num lugar estratégico, deixa uma adoração tocando bem suave, deixa a presença de Deus encher a sua casa, entendeu? E invoque a presença de Deus, do Espírito Santo na sua casa, porque já há um prazer divino ao ver os seus filhos celebrando algo que ele mandou celebrar, e então quando ele é invocado nesse clima, meu Deus, é uma coisa poderosa. O ano passado eu celebrei na casa de uma família aqui da igreja, de um presbítero da igreja, mas, meu Deus do céu, a presença de Deus foi tão devastadora, tão tremenda. Pouco antes de começar a celebrar, nós estávamos orando lá na casa da família, com a música tocando, mas foi uma presença tão poderosa de Deus, um negócio tão impressionante que eu nunca vou esquecer aquilo. E 2 anos antes, quando nós celebramos na igreja, levamos toda a igreja para o templo e celebramos lá. Também foi um negócio violento, um choro na igreja, um quebrantamento, porque há prazer de Deus nessas coisas. Tá bom? Então prepare o coração, vai haver um mover do Espírito muito grande, crie uma expectativa, você e sua família, tá? Se houver necessidade na sua casa, doenças físicas, problemas emocionais, sabe? Problemas financeiros, coloque aquilo diante de Deus, faça um pedido de oração por escrito, coloque aquilo num lugar, num altar, e durante a celebração vamos clamar ao Senhor. Amém? E vocês vão experimentar coisas realmente muito maravilhosas, porque é o que nós temos visto aqui, Deus fazer à medida em que celebramos a Páscoa do Senhor. Tá bom, gente? Ok, Deus abençoe vocês. Não sei se tem aí uma última pergunta. Se tiver, por favor, podem dizer. Se não tiver, eu vou orar com vocês e vou despedir a todos. E aí nos encontramos na sexta-feira. Amém? Alguma pergunta final? Pode perguntar, por favor. Se não houver, então nós vamos orar. Vou terminar com um texto, então. O texto de Lucas 22, né, que é o texto... Pode ser nozes na castanha? Pode, gente. Castanha é castanha. Pode ser nozes, pode ser castanha do Pará, pode ser castanha, qualquer castanha, não tem problema. Tá?
Lucas 22. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos. Olha aí, ó. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos. Quando é que começa a festa dos pães asmos? No pôr do sol da Páscoa, que no nosso caso é 15 de abril, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Tudo isso que você viu aqui eu mostrando, isso foi preparado para Jesus no dia da Páscoa. Pedro e João foram os que prepararam a Páscoa para o Senhor. Tudo bonitinho ali, com as ervas amargas, com o ovo, com a carne de cordeiro, com isso, com tudo, com os pães asmos, tudo bonitinho. Verso 9. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que, quando entrardes da cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Não era qualquer lugar, tá vendo? Jesus tratava isso com muito carinho, com muito zelo. Tinha que ser um lugar especial, preparado com amor, sabe? E claro que nada mais especial do que a sua casa, do que, sei lá, a sala da sua casa, do que a copa da sua casa, independente do tamanho da sua casa, tá? Ok? E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei, olha bem, Jesus dizendo: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Meu Deus, já pensaram, ouvir isso da boca de Jesus, dizer: olha, como eu quis comer essa Páscoa com vocês, como eu quis. Poxa, se o meu Jesus tinha prazer numa coisa dessa, eu não vou celebrar. Por que eu não vou celebrar? Por quê? Por que eu seria louco de não celebrar algo que o Senhor Jesus demonstrou prazer em fazer? Amém? Então, fica aí esse ensinamento e a resposta a todas as perguntas. Deus abençoe vocês. Até sexta. Pai, eu abençoo os teus filhos, cubra cada família, cada casa com o sangue do Cordeiro. Pai, encha cada família e cada casa que se abrir para acolher a celebração da Páscoa do Senhor. Enche esta casa de favor, enche esta família com a tua bênção. Abra as portas para os teus filhos. Traga um sopro do teu Espírito sobre cada lar, para a glória do teu nome. E use essa Páscoa ao redor do mundo, quando Israel e boa parte da igreja do Senhor está celebrando no mundo inteiro. Usa esse dia como um dia especial para soprar do teu Espírito sobre a igreja do Senhor, sobre as nações, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até sexta, com a graça de Deus.